O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira o decreto que cria o Plano Estadual de Resiliência e Estiagem. O SP sempre alerta que estabelece diretrizes e ações para prevenir, mitigar e responder aos efeitos da seca prolongada em 2024. A iniciativa busca incentivar o uso consciente da água, oferecer suporte aos municípios afetados pela estiagem e também integrar as políticas e programas estaduais de resiliência climática já existentes. Entre os objetivos do plano estão garantir o fornecimento contínuo de água potável à população e apoiar a atividade agrícola nas regiões impactadas pela escassez hídrica. Continuando falando aqui um pouco de assuntos que envolvem a meteorologia, imagens de CO2, gás carbônico, espalhadas pelo globo. Um modelo da NASA que usa dados de diferentes satélites mostra a atmosfera de janeiro a março de 2020 cheia de dióxido de carbono. O ano foi marcado pelo recorde de focos de incêndio em diversas partes do planeta. Desde o início da era pré-industrial até agora, a liberação de CO2 praticamente dobrou. Países como China, Estados Unidos e Sul da Ásia mostram mais essa nuvem de poluição. E claro que a gente vai conferir essas imagens separadas pelo Arthur Miller, que vai falar mais sobre esse assunto. É muito importante, Arthur, a gente aqui deixar claro de onde vem esse carbono e como ele impacta também o planeta. Seja muito bem-vindo e uma boa tarde para você. Exatamente, Priscila, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. A NASA aí na última semana divulgou, uma simulação aí de como esse CO2 tem se comportado na atmosfera, levando em conta aí os movimentos da atmosfera. E eu trouxe aqui um vídeo para a gente entender melhor essa situação, na qual quando a gente olha aqui no telão, primeiro ele foca nos Estados Unidos, então onde a gente vê esse laranja é foco de incêndio, que atrelado a isso, toda essa mancha cinza significa o CO2 emitido naturalmente pelas florestas e também misturado, com o foco de incêndio e também com a parte industrial, ou seja, todo esse CO2 é tanto natural quanto o antrópico, O antrópico a gente chama, é o que é emitido pelo homem. Então, a gente vai ter depois aqui um panorama de como isso está em todo o globo, até porque é muito importante esse estudo da NASA, porque você vê, essas plumas indo para um lado e para o outro, é porque acontece. A atmosfera vai carregando isso para um lado e para o outro, e aí para o entendimento científico, entender o impacto disso, porque para onde ele for, a tendência é que fique mais quente. Então, quando a gente olha para a Indonésia, boa parte lá da Ásia, como a pluma é mais intensa, a gente olha aqui também para a parte da Índia, e já chamando a atenção lá em cima na Europa, nuvens muito densas. Quando a gente chega aqui na África, tem, claro, o problema com focos de incêndio, mas nada que se compara à emissão que vem lá da Europa, E dos Estados Unidos também, que a gente vê uma mancha enorme. E aí, chamando muita atenção, que aí está chegando aqui agora o Brasil, a mancha lá dos Estados Unidos já avança sobre o Atlântico, veja que os Estados Unidos nem aparece aqui e a pluma lá é densa. Claro, temos os nossos problemas aqui na América do Sul, mas nada comparado ao hemisfério norte. Então, quando a gente soma aí a contribuição, não tem o que discutir, Os países mais industrializados são os que mais poluem, e até hoje no podcast a gente comentou essa situação, na qual que quem deveria impor restrições é a gente, Não eles sobre a gente. Porque senão, é o poste mijando no cachorro, Priscila. Tá certo, Arthur. Então vamos voltar aqui para o Brasil. Vamos falar um pouquinho de milho segunda safra, vamos falar do agro, que muitas pessoas responsabilizam com grande parte das emissões. A gente sabe que isso não é verdade. Não é verdade que o agro é sustentável, muito do carbono que emite já consome com as próprias práticas sustentáveis que a gente tem nas lavouras. Voltando aqui então para o nosso milho segunda safra, que já está 86% das áreas aí colhidas, queria que você falasse como é que fica o tempo em todo o país, se vai favorecer também a colheita. Mudou um pouquinho o clima aqui em parte do Sudeste. É contigo. Tivemos aí essa frente fria avançando, se deslocando lá para o oceano, ainda traz nebulosidade principalmente para a faixa leste e da região sudeste, mas é um tempo aí que não deve prejudicar as operações em campo. Quando a gente olha nos próximos 5 dias, nenhuma das áreas produtoras aí vai receber chuva significativa, então segue as operações aí com a colheita do milho segunda safra. Aí no próximo final de semana a gente tem uma coisa que a gente chama de trem de ondas, que são linhas de estabilidade aí consecutivas que vão atravessar o Pacífico e vão começar a quebrar esse bloqueio, que era uma coisa que a gente vinha avisado. Então isso deve começar no próximo final de semana, com a chuva já chegando
em parte do norte do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul. Então, 10 dias de tempo firme. E aí, ó, o bloqueio sendo rompido parcialmente. E aí, ó, entre 10 de agosto a 14, uma chuva que chega em Minas Gerais, interior de São Paulo e partes aí do sul de Goiás e também de Mato Grosso, o que ainda é pouca chuva, né? A gente olha aqui, é 20, 15 milímetros, mas é uma chuva muito bem-vinda, porque como a gente viu, a gente está com temperaturas elevadas, a umidade relativa do ar muito baixa, o que potencializa principalmente o risco para focos de incêndio. Então, ao menos aí uma virada de quinzena um pouco mais úmida no Brasil Central, para pelo menos aí aliviar o calorão e aumentar a umidade relativa do ar. Tá certo. Agora, pensando nas próximas 24 horas, porque a gente já amanheceu, hoje ainda com temperatura bem baixa lá no sul do Brasil, cidades ali como Jaguarão, Santana do Livramento, tiveram 1,5 grau de temperatura, né? Queria saber se nessa quarta-feira ainda vamos ter temperaturas baixas no sul do país, até quando dura, Arthur? O ar frio ainda predomina no dia de hoje na região sul, mas a partir de amanhã a temperatura já se eleva em todas as áreas do país, inclusive a mínima amanhã na região sul já começa a subir para 10, 16 graus, então sem risco de geada. Quando a gente olha até para Campos Novos, na região central de Santa Catarina, quarta, quinta e sexta aí com sol entre nuvens, com a máxima já subindo para casa de 24. Uma quarta-feira com chuva somente na faixa litorânea e lá no norte da região norte. Demais áreas segue o tempo ensolarado, máximas aí passando de 34, 36 graus em boa parte aí do Brasil Central, se elevando ainda mais aí no decorrer dos próximos dias. Olha só, em Ji-Paraná, quarta, quinta também sexta ensolarada, podendo bater 39 graus na sexta. E essa vai ser a tendência de não só intensificar a seca na região, mas como também, né, potencializando o risco para focos de incêndio e provocando o estresse térmico no gado em confinamento, porque ó, a temperatura não vai parar de subir até o final da primeira quinzena de agosto, a máxima pode bater na casa de 41 graus e depois abaixa um pouco, mas ainda fica na casa de 37 e 38. Quando a gente olha para a chuva, praticamente não chove nos próximos 30 dias. Então, a gente já sabe, né? Chove pouco, temperatura elevada, vai potencializando o risco de focos de incêndio na região norte, Mato Piba e centro-oeste. Então, como a gente abordou no começo hoje do jornal, o produtor aí ficar atento ao manejo com fogo, porque a situação pode fugir do controle e a gente não pode aí, né, ficar dando margem para o pessoal lá fora ficar falando mal da gente. Então, se for realizar o manejo com fogo, de maneira adequada, com muito cuidado, para evitar, né, que esse fogo se alastre. Tá certo. Obrigada, viu, Arthur? Amanhã o Arthur traz um especial agosto, né? Fim do mês, e a gente quer saber como é que vai se comportar agosto inteiro em relação à chuva e à temperatura. Ele vai preparar para a gente, combinado? Combinado, Priscila. Amanhã a gente traz todo esse panorama, então. Muito obrigado, uma boa tarde para você que nos acompanha.